Hoje queria fazer uma dessas apresentações mais aprofundadas e o tema é o aço. Vamos ver então esse relatório da Associação Mundial do Aço com os principais dados do setor no mundo. Então, começando pela produção de longo prazo do aço, e um gráfico super interessante mostrando desde 1950 a trajetória da produção desse produto que está na base de várias cadeias produtivas. É até difícil imaginar alguma que não conte como insumo, em alguma medida, com o uso do aço. E essa curva mais de longo prazo, eu acho que permite ver claramente, inclusive, os grandes ciclos da economia mundial desde o fim da Segunda Guerra. Então, às vezes, existe essa concepção de que o mundo ocidental já era muito desenvolvido e contava com uma abundância de produtos e serviços e infraestrutura desde sempre, e a realidade é que isso não é verdade, que boa parte dessa infraestrutura, o grande salto das populações desses países ocidentais à classe média se deu nesse período do pós-guerra, um período caracterizado pelas políticas keynesianas, na Europa em especial, com o chamado Plano Marshall. E se o aço está na base de praticamente todas as cadeias produtivas globais, a relação entre aço e crescimento, entre aço e patamar de desenvolvimento, em disponibilidade de infraestrutura, é obviamente muito altamente correlacionado. Aço e economia. Então, nesse período keynesiano do pós-guerra, do Plano Marshall, não exatamente do New Deal, mas de um consenso keynesiano nos Estados Unidos também, com o Kennedy, Great Society do Johnson, etc. É nesse período que se dá a grande arrancada nos padrões de vida dos países ocidentais. E a gente pode ver essa arrancada representada aqui no aço, com esse crescimento de mais de 300% na produção desse produto ao longo dessa fase do pós-guerra. A partir de 73, com o primeiro choque do petróleo, mas sobretudo a partir de 79, com a Revolução Iraniana e o segundo choque, essa política do pós-guerra, de keynesianismo, ela vai ser revertida nos Estados Unidos com Reagan, na Inglaterra com a Thatcher e no mundo inteiro com as recomendações do chamado Consenso de Washington. Então, aquela economia keynesiana de intervenção estatal, de construção de um estado de bem-estar social, vai ser abandonada e vai ser substituída pelos ideais do livre mercado, da abertura comercial, da desregulamentação, inclusive do mercado de trabalho, o que vai ter como resultado concreto essa estagnação do crescimento da produção de aço no mundo. Essa nova dinâmica de crescimento do neoliberalismo tem como resultado uma desaceleração do crescimento global. E isso vai impactar na produção de aço, que, como a gente vê, tem um crescimento quase vegetativo durante esse período que se estende aí das crises do petróleo ao início dos anos 2000. E no início dos anos 2000, essa trajetória da produção do aço, e que pode ser lida como os esforços da sociedade em expandir, sobretudo, a sua infraestrutura, as suas edificações, começa a mudar radicalmente. Se a produção de aço em 2000 era de pouco mais de 800 milhões de toneladas, nos últimos 23 anos, essa produção alcançou quase 2 bilhões de toneladas de aço. Esse crescimento vertiginoso, rápido, praticamente sem sobressaltos nessa trajetória crescente e contínua, tem uma explicação. E a gente vai ver, mas essa explicação se resume em uma palavra: China. Então, partindo para mostrar as empresas que dominam esse setor de aço, eu não vou dar grande destaque a esses números, porque a grande maioria são empresas desconhecidas
das quais eu só queria destacar o único nome que eu reconheço de empresa brasileira, a Gerdau, que aparece só como a 34ª maior empresa siderúrgica do mundo. Mas o que eu queria destacar, e por que a gente não conhece a maioria desses nomes, é porque a produção siderúrgica no mundo, ela é mais de 50% hoje localizada na China. Então, daquelas quase 2.000 milhões de toneladas produzidas de aço no mundo, 1.000 milhões, ou seja, 1 bilhão de toneladas das praticamente 2 produzidas no mundo, são produzidas na China. A China produz hoje mais aço do que a soma de todo o resto do mundo. Ela é mais de 8 vezes o segundo colocado, que é a Índia, e mais de 11 vezes o terceiro, que é o Japão. Então, quando a gente olha de novo aqui esse dado do crescimento da produção de aço no mundo, esse crescimento final dos últimos anos está especificamente relacionado a esse crescimento monstruoso da indústria siderúrgica na China, que desses 2 bilhões de toneladas, praticamente mais da metade é produzido no país. E só para destacar que o Brasil fica entre os 10 maiores produtores de aço do mundo, na 9ª posição, com 34 milhões de toneladas, o que é obviamente um número expressivo, mas muito, muito distante da realidade da indústria siderúrgica chinesa. E falando do Brasil, que é o principal produtor de aço na América do Sul, e a América do Sul que vem aí nos últimos anos mantendo uma produção com relativa estabilidade. Mas quando a gente olha na América do Norte, na União Europeia, na Rússia e no Japão, certamente se a gente traçar uma linha de tendência para ver para onde está rumando a produção siderúrgica desses países ou regiões, a gente vai ver todos eles com uma tendência de queda. Mais aprofundada na União Europeia, onde a gente vê, né, um futuro sombrio para esse setor no continente, menos acentuada na América do Norte, mas essas 4 regiões diminuindo a sua produção de aço. E do outro lado, a China, que apesar dos solavancos recentes, e em especial por conta da política de Covid-0, que se estendeu por muito mais longo tempo na China, mesmo com todos esses problemas, enfrentando 3 anos de lockdown, a China manteve, no mínimo, a sua produção estável. E essa produção da China que cresce no absoluto e no proporcional. Então a gente vê que há 10 anos atrás a produção mundial era de 1,5 bilhões de toneladas e a China era um pouco menos da metade da produção de aço no mundo. Essa produção aumentou para os quase 2, 1,9, e a China ganhando participação de mercado. Então a China não só cresce, como cresce mais rápido do que os seus concorrentes, abocanhando uma maior fatia do mercado siderúrgico. E esse mercado internacional de aço, que cresceu desde os anos 70, mas desde os anos 2000, e em especial ali segunda metade dos anos 2000, com a crise de 2008, essa tendência de crescimento se transformou num platô, o que muitos autores hoje já identificam como até uma certa reversão no perfil de abertura comercial que caracterizou o período anterior. Então, pós-crise, traz mudanças significativas para o mercado siderúrgico ao interromper essa tendência de décadas de uma maior fatia da produção destinada para esse mercado internacional. E aqui nessa tabela da direita, só os vários tipos de produtos siderúrgicos que são exportados, mas no final da apresentação eu dou uma visão mais resumida desses produtos. Mas para continuar no mercado internacional, a gente está falando que o total das exportações e importações é de 400 milhões de toneladas num mercado de quase 2 bilhões. Então, aí uns 20%
do mercado siderúrgico se dá em transações internacionais, onde duas regiões têm maior destaque. A União Europeia, mas que está baseado num comércio intra-regional, então são países da União Europeia importando e exportando para outros países da União Europeia, e, em segundo lugar, outros países da Ásia. E notem que, apesar de todo o volume monstruoso que a China tem na produção de aço, quando se trata do mercado internacional, a participação dela é bem pequena, com exportações de 70 milhões de toneladas e importações de um pouco menos de 20. Então, se 1/4 do mercado de aço está no mercado internacional, mas para a China é muito pouco. Esse mercado internacional é dominado, sobretudo, pela Europa, outros países da Ásia e, em terceiro lugar, a América do Norte. Mas quando a gente fala do minério de ferro, que é um insumo para a produção de aço, aí sim a China tem um papel fundamental nesse mercado internacional de minério. E aí eu gostaria de chamar a atenção que muita gente fala, porque se a gente parar de exportar para a China quebra, porque a China é dependente do nosso minério. Essa é uma afirmação em parte verdade, mas em parte eu vou mostrar que as exportações da América Latina, da América do Sul, para a China são de 258 milhões de toneladas. O grande parceiro comercial da China no tocante a minério é a Austrália e outros países da Oceania, que representam 732. Então, arredondando, 3 vezes mais importante fornecedor de minério de ferro para a China do que a América do Sul. Então, se tem alguma região vital para os interesses da produção siderúrgica chinesa, da produção industrial chinesa, como fornecedora de commodities, de insumos básicos para essa produção industrial, é sobretudo a Oceania e, em particular, a Austrália, em muito menor medida, a América Latina e, nesse caso do minério, bem atrás, África e Oriente Médio. E se no mercado de aço as exportações e importações se dão mais nos países envolvidos, no mercado de minério, a rota principal do comércio internacional é muito nítida e muito destacada. É principalmente da Oceania para a China, em segundo lugar, da América do Sul para a China e, num distante terceiro lugar, da África para a China, levando minério que vai ser produzido e consumido dentro da China, dado que a gente viu que a participação nas exportações e importações do país é bastante pequena comparado ao volume total da produção siderúrgica no país, que é simplesmente gigantesco, como a gente viu nos primeiros slides. E para finalizar, só discutir a questão do uso desse aço. E aí a gente vê que, apesar de todo esse esforço, desse tamanho monstruoso, desse tamanho mastodôntico da China no mercado siderúrgico, a China não é o país mais intensivo no uso de aço nos últimos anos. E aí sim, o país que desponta é a Coreia do Sul, que, dependendo da medida, está usando até 1 tonelada por pessoa de aço por ano. E só para destacar nessa questão da intensidade do uso, o Brasil, último colocado aqui dos países apresentados, com um uso de cerca de 100 quilos de aço por pessoa no ano de 2019 no Brasil. Para a gente ver que os nossos investimentos em infraestrutura, em edificações, estão muito, mas muito para trás dos países desenvolvidos, que nem precisam usar tanto assim infraestrutura, mas sobretudo de alguns países em desenvolvimento, e aí destacaria, Coreia do Sul, China, Rússia, Turquia, que todos estão usando aço numa escala, inclusive proporcional, maior que a do Brasil. Brasil, que é um dos maiores exportadores de minério, como a gente acabou de ver, e que exporta o minério e nem sequer importa o aço, porque o investimento é tão pequeno
que é uma fantasia que isso está acontecendo. Essa história, o Brasil importa o minério e importa o aço. Mas, de novo, é tão pouco aço que a gente está utilizando que, na verdade, a gente está só exportando o minério. E a China e a Coreia do Sul estão usando esse aço lá, construindo infraestrutura e edificações lá nos países deles. Não é reexportando o aço, não, como a gente já viu, que não é o que a China faz. Ela usa internamente esse aço. E usa onde? Eu tenho falado de edificações e infraestrutura, porque 52% do uso final do aço são nesses setores. E aqui algumas ilustrações para exemplificar, né? Construção de pontes, de prédios, de linhas de ferrovias, de infraestruturas de energia, encanamento, saneamento, etc, etc, etc. O uso do aço, como eu falei no início, o difícil é imaginar o que não usa aço como insumo. E nas edificações e infraestrutura está essa maior parte, mais da metade, 52%, seguido de equipamentos da indústria metalmecânica e só então a produção de automóveis e outros produtos de metal. E as linhas brancas, que às vezes é um símbolo mais corriqueiro, que a gente está ali sempre vendo o uso do aço no nosso cotidiano, corresponde só a 2% do total. Então, para finalizar, um grande resumo aí, para onde se usa o aço? É para se construir ferrovias, se construir pontes, se construir prédios. E quem está construindo mais, quem está produzindo mais aço, está produzindo mais do que a soma do resto do mundo, não é para exportar, é a China. O mercado siderúrgico internacional, a produção de aço no mundo, o consumo de aço no mundo, é hoje mais um dos símbolos das transformações profundas da estrutura econômica, da estrutura industrial chinesa, sobretudo nas últimas décadas.